O fazendeiro pagou R$ 200.000 num cavalo que ninguém conseguia domar. Chamou os melhores domadores do estado. Um saiu com a costela quebrada, outro foi parar no hospital. Então fez um desafio aberto, R$ 50.000 para quem domasse o animal. Apareceram homens enormes, vaqueiros experientes, peões de rodeio. Mas quem calou aquela fazenda inteira não foi nenhum deles. Foi uma menina de 22 anos que chegou a pé, sem sela e sem espora, com um pedaço de rapadura no bolso. Em Vila Dourada, uma cidadezinha perdida no interior, todo mundo sabia quem mandava. Não era o prefeito, não era o padre, era Eustáquio Cavalcante, dono de mais de 3.000 cabeças de gado. De terras que iam até onde a vista alcançava e de uma sede de fazenda que mais parecia mansão de novela. Eustáquio tinha 70 e poucos anos, cabelo branco penteado para trás, mãos grossas de quem já trabalhou. Mas que havia muito tempo só apontavam e mandavam. Mas o que definia Eustáquio não era o dinheiro, era o jeito que ele tratava as pessoas. Para ele, o mundo era dividido em 2 tipos de gente, os que têm e os que servem. Metade da cidade dependia dele de alguma forma. O açougue comprava o gado dele, os peões trabalhavam nas terras dele. E Eustáquio cobrava cada favor com olhares e palavras jogadas na hora certa. Desafiar Eustáquio tinha consequência. Ele nunca ameaçava com violência, menos cortava o crédito, fechava a porteira. E numa cidade onde a fazenda dele era um motor de quase tudo. Ficar na lista negra do Eustáquio era como ser expulso sem sair do lugar. Foi nesse cenário que apareceu Relâmpago. Um garanhão lusitano por AG que Eustáquio comprou numa feira de cavalos em São Paulo por mais de R$ 200.000, pelagem negra como noite sem lua. Musculatura que parecia esculpida, porte de animal que nasceu sabendo que era especial. Eustáquio trouxe o cavalo numa carreta climatizada com um veterinário acompanhando, e quando o bicho desceu na fazenda, metade da cidade estava lá para ver. Ele batizou o animal de Relâmpago e já saiu falando para quem quisesse ouvir que aquele cavalo seria a maior estrela da região. Ia colocar Vila Dourada no mapa, ganhar exposições, concursos e seria o reprodutor mais valorizado do estado. O problema é que Relâmpago não concordava com nenhum desses planos. Desde o primeiro dia, o cavalo mostrou quem ele era. Não deixava ninguém chegar perto. Os peões da fazenda tinham medo só de entrar no curral. Relâmpago mordia, chutava, empinava, jogava o corpo contra a cerca de madeira com tanta força que as tábuas rachavam. Os olhos do animal tinham uma coisa que nenhum dos empregados sabia explicar direito, mas que todos sentiam raiva. Uma raiva antiga de bicho que já apanhou, já foi forçado, já teve gente tentando Cabral na brutalidade. Relâmpago não confiava em ser humano nenhum e mostrava isso com cada músculo do corpo. Contratou o domador mais famoso da região, um sujeito chamado Silveira, que cobrava R$ 5.000 por dia e se gabava de nunca ter falhado. Entrou no curral confiante. Em menos de 20 segundos estava no chão com o ombro deslocado. Eustáquio chamou outro, um sujeito de Uberaba que durou 30 segundos antes de levar um coice que o mandou para o hospital. Chamou mais um e mais um. Trouxe gente de 3 cidades diferentes. Nenhum durava mais de 1 minuto. Uns saíam mancando, outros precisavam de atendimento. E cada tentativa fracassada custava dinheiro e, muito pior, a reputação de Eustáquio, porque a cidade inteira estava acompanhando e começaram os comentários. Primeiro baixinho, na fila do mercado, na saída da missa. Depois mais alto na mesa do bar nas rodas de conversa na praça, Eustáquio comprou um cavalo de R$ 200.000 que não serve para nada. É bicho bonito, mas é doido. Gastou uma fortuna num animal que nem para foto presta, as risadas eram discretas, mas existiam. E se tinha uma coisa que Eustáquio não suportava menos mais do que perder dinheiro, mais do que ser contrariado, era ser motivo de piada. Aquilo queimava por dentro como brasa. Foi numa noite dessas, depois de mais uma tentativa fracassada, que Eustáquio tomou a decisão. Estava sentado na varanda da sede sozinho, com um copo de café na mão e o orgulho ardendo no peito. Se nenhum profissional conseguia, então ele ia transformar aquilo num espetáculo. Ia mostrar para a cidade inteira que o problema não era o cavalo,
O problema era que não tinha ninguém à altura. Na manhã seguinte, mandou imprimir faixas enormes e espalhar por Vila Dourada inteira, nas esquinas, na frente da igreja, no mercado, no bar. Quem montar e domar o cavalo relâmpago leva 50 mil reais menos dinheiro vivo na hora. Sábado, na fazenda Cavalcante, numa cidade onde a maioria das famílias vivia com menos de 2 salários mínimos, aquele número era quase real. A notícia correu mais rápido que fogo em pasto seco. Em 2 dias não se falava de outra coisa menos no bar, na praça, nas porteiras das fazendas vizinhas. Tomadores de outras cidades já estavam mandando recado dizendo que vinham. Vaqueiros que se achavam bons o suficiente já estavam se preparando. E Eustáquio, no meio de uma roda de homens no bar, tomando café e saboreando a tensão, soltou a frase que selou tudo: eu já chamei os melhores e nenhum deu conta. Agora quero ver se nessa cidade tem pelo menos um homem de verdade. A frase correu vila. Dourada como vento, antes de tempestade, chegou até um sítio pequeno, tão pequeno que mal aparecia no mapa, onde uma MOA de 22 anos cuidava de uma égua velha, sem raça, que qualquer criador teria mandado pro abate faz tempo. A moça ouviu sobre os 50 mil reais, sobre o cavalo impossível, sobre a frase de Eustáquio, e sentiu uma coisa que não sabia explicar, mas que fez o coração disparar no peito. Só que entre ela e aquele curral havia um obstáculo maior que qualquer cavalo bravo: o pai dela. E convencer seu Benedito ia ser quase tão difícil quanto domar relâmpago. O sítio dos Nogueira ficava no fim de uma estrada de terra que virava lama na primeira chuva. Casa de alvenaria sem reboco, telhado remendado, uma varanda com 2 bancos de madeira e um pé de jabuticaba. Na frente, um curral pequeno com meia dúzia de bezerros. Seu Benedito tinha 60 pulcos-sanos, mas o corpo parecia de 80, mãos grossas e calejadas, coluna já curvada de tanto peso carregado. Andava devagar, tossia de madrugada com uma tosse seca que ele disfarçava fingindo que estava pigarreando. Marina ouvia toda a noite e fingia que não ouvia. Sabe aquilo? Se perguntasse, ele ia dizer que não era nada. A esposa, Dona Tarissa, morreu quando Marina ainda era menina, menos uma pneumonia que começou como gripe e foi piorando. Porque o posto de saúde ficava longe e Benedito não tinha dinheiro para o remédio certo. Levou Torissa numa carroça até a cidade, debaixo de chuva, e quando chegou já era tarde. Desde aquele dia, Benedito criou a filha sozinho. Ensinou ela a plantar, a cuidar dos bichos, a não ter vergonha de mão suja. E Marina aprendeu tudo isso e mais uma coisa que Benedito nunca ensinou, porque não sabia ensinar: cavalos. A paixão começou aos 7 anos, quando um vizinho trouxe uma égua doente para o sítio, pedindo para Benedito guardar enquanto viajava. A égua estava magra, assustada, tremia quando qualquer pessoa chegava perto. Marina passou 3 dias sentada do lado de fora do curral, sem entrar, sem forçar nada. No quarto dia a égua veio até ela. No 5º, deixou Marina encostar a mão no pescoço. No 6º, comeu milho na palma da mão dela. O vizinho voltou e não acreditou. Disse que aquela égua não deixava ninguém tocar-lhe-meses. Dali para a frente Marina não parou mais. Observava cada cavalo que passava pela região. Aprendeu a ler o corpo do animal como quem lê um rosto. Sabia quando um cavalo estava com medo, quando estava testando, quando estava pedindo confiança. Não usava chicote, não usava espora, não usava grito, usava paciência, silêncio e toque. Era dom. A égua que ela tinha agora se chamava Clarinha, uma mestiça sem raça definida. Pelagem desbotada, já com idade nas costas. Qualquer criador teria vendido pro abate faz tempo, mas Marina tratava Clarinha como se fosse da família. Escovava todo dia, conversava com ela, e Clarinha obedecia a Marina como se entendesse cada palavra. Bastava um toque na crina, um murmúrio baixo, e a égua fazia o que Marina queria menos, sem rédea, sem nada. Quando a notícia do desafio de Eustáquio chegou no sítio, foi pela boca do Zequinha, o rapaz que entregava leite na cidade e trazia novidades de volta. Marina estava tirando leite quando Zequinha parou a bicicleta no portão e gritou: Marina, você ficou sabendo? O Eustáquio está oferecendo 50 mil reais para quem domar aquele cavalo doido dele. Sábado que vem na fazenda. Vai ter gente de tudo que é lugar. Marina não respondeu na hora.
Terminou de tirar o leite, levou o balde para dentro e ficou parada na cozinha, olhando pela janela para o curral, onde Clarinha pastava tranquila. Kalima puluribu. Comprava os remédios que Benedito precisava e fingia que não precisava, trocava a bomba do poço, sobrava para comprar ração para os bezerros passarem o inverno. Mas não era só o dinheiro. Tinha outra coisa a menos, uma certeza quieta no fundo do peito. Ela sabia lidar com o cavalo de um jeito que nenhum domador de sela e espora sabia. E quando Zequinha descreveu Relâmpago Menos a raiva, os domadores caindo um atrás do outro, Marina não sentiu medo. Sentiu que entendia aquele animal sem nunca ter chegado perto dele. Cavalo que ataca todo mundo não é cavalo mau. É cavalo que apanhou demais e decidiu que nunca mais ia deixar ninguém ter o controle. Na hora do yantá, arroz com feijão e ovo frito, Marina colocou o prato na frente do pai e sentou. Benedito olhou para ela e percebeu, depois de 22 anos, criando aquela menina sozinho. Sabia quando ela tinha alguma coisa para falar? Fala, filha. Pai, eu quero ir no desafio do Eustáquio. Quero domar o cavalo. Benedito largou o garfo. O rosto ficou branco. Marina, pelo amor de Deus, esse cavalo já quebrou costela de homem, já mandou domador pro hospital. Homem de 100 quilogramas com 30 anos de experiência. E você quer entrar naquele curral? Pai, esses homens tentaram vencer o cavalo na força. Eu não vou fazer isso. Eu vou conversar com ele. É diferente conversar, Marina. Aquilo é um bicho de 500 quilogramas que não deixa ninguém chegar perto. Clarinha também não deixava. Lembra, o vizinho disse que ela mordia qualquer um. E eu tinha 7 anos. Benedito fechou os olhos. Sabia que aquilo era verdade. Sabia que a filha tinha um dom que nunca entendeu direito, mas saber disso não tirava o medo. Clarinha era uma égua fraca e velha. Relâmpago era um garanhão de 500 quilogramas que já tinha mandado 5 homens pro chão. Eu não posso perder você, Marina. Você é tudo que eu tenho. Pai, o senhor está tossindo toda a noite e finge que eu não escuto. O telhado pinga em cima da minha cama quando chove. A gente deve 3 meses no mercado. Eu sei que o senhor vende os porcos por menos da metade do preço porque precisa do dinheiro rápido. Eu sei de tudo isso e eu sei que eu consigo. Benedito não respondeu. Levantou da mesa, saiu pela porta dos fundos e foi sentar na varanda. Marina lavou os pratos em silêncio. Sabia que precisava dar tempo para o pai. Forçar não ia adiantar. Já era quase meia-noite quando ela saiu para a varanda e encontrou Benedito no mesmo lugar. Sentou do lado dele sem falar nada. Ficaram ouvindo os grilos e o vento nas folhas do jabuticabeiro. Até que Benedito falou, com a voz baixa e rouca, sua mãe teria deixado. Marina olhou para o pai. Os olhos dele estavam molhados. Sua mãe sempre dizia que você tinha uma coisa diferente, que você ia fazer alguma coisa que ia surpreender todo mundo. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer, mas acho que ela sabia. Marina segurou a mão do pai menos, a mão grossa, calejada, que tremeu quando ela apertou. Se você for, eu vou junto. Mas eu não vou conseguir assistir de perto. Vou ficar lá na entrada. Se vier errado, eu não vou aguentar ver. Não vai dar errado, pai. Benedito não dormiu aquela noite? Ficou sentado na varanda até o céu clarear, olhando para a escuridão. Pedindo para Torissa Menos, onde quer que estivesse, fazer uma coisa por ele, proteger a filha deles. O sábado ia chegar e, quando chegasse, Marina ia encarar muito mais do que um cavalo bravo. Ia encarar o olhar de uma cidade inteira que já tinha decidido que ela não era capaz. Sábado amanheceu quente, com aquele sol de interior que já castiga desde cedo. Marina levantou antes das 5, como sempre, mas naquele dia não foi tirar leite nem cuidar da horta. Tomou banho no chuveiro de balde, vestiu a melhor calça jeans, que tinha menos que era menos surrada. A botina velha e uma camisa xadrez do pai que ficava grande nela. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo, colocou um pedaço de rapadura no bolso da calça e pegou uma corda simples de fibra que usava com Clarinha. Benedito esperava na varanda, já vestido, com o chapéu na mão. Os olhos estavam inchados de quem não dormiu. Não falou nada. Só fez um gesto com a cabeça e os dois saíram andando pela estrada de terra.
O caminho até a fazenda de Eustáquio era de quase 1 hora a pé. Foram em silêncio quase o tempo todo. Quando já dava para ver o telhado da sede lá embaixo, Benedito parou e segurou o braço da filha. Marina, se em algum momento você sentir que não dá, você sai. Não precisa provar nada para ninguém. Eu sei. Pai, promete. Prometo? Benedito apertou a mão dela, soltou e falou baixo: vou ficar lá na entrada. Não consigo ver de perto. Marina assentiu, entendeu? Deu um beijo na testa do pai e desceu sozinha em direção à fazenda. O que ela encontrou lá embaixo parecia festa de rodeio. Centenas de pessoas espalhadas pelo terreiro, famílias inteiras, velhos em cadeira de praia, rapazes encostados nas caminhonetes. Alguém tinha ligado uma caixa de som com música sertaneja, mas no centro de tudo. No curral grande que Eustáquio mandou reforçar, Relâmpago andava de um lado para o outro, agitado, bufando, batendo a pata no chão. O cavalo sabia que alguma coisa ia acontecer. Eustáquio assistia de uma plataforma de madeira ao lado do curral, sentado numa cadeira que mais parecia trono menos chapéu novo, camisa de linho. Ao lado, numa mesa coberta com pano verde, os 50 mil reais bem à vista. O dinheiro ali não era só prêmio. Era Eustáquio dizendo: eu tenho tanto que posso deixar 50 mil reais no sol e não faz diferença. Nenhuma na minha vida, na frente do curral, uma mesa de inscrição com um caderno. Entre eles, Cláudio Farias, um peão grande, Ombros Lagos, que se considerava o melhor vaqueiro de Vila Dourada e fazia questão de dizer isso para quem quisesse ouvir. Cláudio estava encostado na cerca do curral, mascando palha, com um grupinho em volta. Marina atravessou o terreiro sozinha. Sentiu os olhares grudando nela conforme avançava menos uma menina magra, de roupa simples, caminhando entre aqueles homens todos. Quando chegou na mesa de inscrição e disse que queria participar ou organizado, um sujeito barrigudo com bigode grosso ergueu os olhos do caderno e olhou para ela de cima a baixo. Não disfarçou nada. Participar de quê? Filha, do desafio. Vim domar o cavalo. O homem ficou parado uns 2 segundos, como se estivesse esperando ela dizer que era brincadeira. Quando percebeu que não era, soltou uma risada alta e virou para o lado. Gente, a filha do Benedito quer domar o Relâmpago. A risada se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro os que estavam perto, depois os que ouviram de segunda mão. Depois os que nem sabiam do que se tratava, mas riam porque todo mundo estava rindo. Cláudio largou a palha que mascava, olhou Marina de cima a baixo e cuspiu no chão antes de falar, alto o suficiente para a plateia inteira ouvir. Volta para casa, menina. Vai tirar leite das suas vaquinhas, que é o que você sabe fazer. Aqui é lugar de homem. Outro peão do grupo completou. Daqui a pouco vem criança querendo montar também. As risadas dobraram. Marina sentiu o rosto queimar. Os olhos arderam, mas ela travou a mandíbula e não deixou cair uma lágrima. Não ali, não na frente deles. O barulho chamou a atenção de Eustáquio lá na plataforma. Ele se inclinou, perguntou alguma coisa para o sujeito ao lado e, quando explicaram que a filha do Benedito queria participar do desafio, ficou parado por um instante. Depois desceu os degraus da plataforma devagar, ajeitou o chapéu e caminhou até Marina. A multidão abriu o espaço. O silêncio foi se fazendo conforme ele se aproximava. Eustáquio parou na frente de Marina e olhou para ela com aquele olhar de quem avalia uma coisa e já decidiu que não vale o preço. Cruzou os braços e falou devagar, alto o suficiente para cada pessoa ali ouvir cada sílaba. Escuta aqui, minha filha. Eu trouxe os melhores domadores desse estado. Homens com 30 anos de experiência, gente que cobra 5 mil reais por dia. Fez uma pausa, olhou em volta, confirmando que todo mundo estava prestando atenção. Estava. Eu vou te falar uma coisa, e não é para ofender, é para te proteger. Você não tem tamanho para isso. Não tem força. Não tem experiência, vai embora. Menina, isso aqui não é brincadeira. Não é lugar para você. A multidão aplaudiu. Bateram palma, assoviaram, como se ele tivesse dito a coisa mais sensata do mundo. Alguns olharam para Marina com pena, como se ela fosse uma criança que acabava de fazer papel de boba. Marina sentiu o corpo inteiro tremer, não de medo, de raiva.
uma raiva que subia do estômago e apertava a garganta. Mas respirou fundo uma vez, duas, olhou direto nos olhos de Eustáquio e falou com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. O senhor prometeu que o desafio era aberto. Não colocou condição de idade, de tamanho, nem de sexo. Se eu me machucar, a responsabilidade é minha. Mas eu vou entrar naquele curral. O sorriso de Eustáquio morreu. Os olhos dele estreitaram. Ele se inclinou na direção de Marina menos perto, o suficiente para ela sentir o cheiro de café no hálito dele. E falou num tom que parecia conselho, mas era ameaça. Quando você cair, e você vai cair, não diga que eu não avisei. Virou as costas e subiu de volta para a plataforma. A multidão voltou a falar, a rir, a comentar. Marina ficou parada ali com a corda na mão e a rapadura no bolso, ouvindo as risadas como se fossem tapas, mas não saiu. Deu o nome para o organizador, que a anotou balançando a cabeça com cara de quem registra alguém que vai se arrepender. E foi para a lateral do curral, sozinha, longe de todo mundo, esperar sua vez. Porque antes de entrar naquele curral, Marina ia ter que assistir a uma coisa, ia ver, um por um, os homens mais fortes e mais experientes daquela região entrarem confiantes e saírem no chão. E cada queda ia fazer todo mundo ali ter mais certeza ainda de que ela não tinha a menor chance. O organizador subiu num caixote ao lado do curral com um megafone velho que chiava e anunciou as regras simples e diretas. Cada participante tinha até 5 minutos para montar e controlar Relâmpago. Se conseguisse andar com o cavalo por 2 voltas completas no curral sem ser derrubado, levava os R$ 50.000 se caísse ou desistisse. Saía e dava lugar para o próximo, sem segunda chance, sem reclamação. O primeiro a entrar foi um domador de patos de Minas, um sujeito alto, magro, de bigode fino, que veio com sela própria, corda trançada e um ar de quem já sabia o final da história. O cavalo deixou ele se aproximar, deixou colocar a corda. Deixou posicionar a sela menos e no segundo em que o homem botou o peso do corpo para montar, Relâmpago explodiu. Girou o corpo tão rápido que a sela voou para o lado e o domador foi arremessado contra a cerca de madeira. Bateu com as costas, escorregou até o chão e ficou ali sem ar, com a boca aberta, feito peixe fora d'água. 2 peões entraram correndo para Eróstalo para fora, enquanto o Relâmpago trotava para o outro lado do curral sacudindo a cabeça, como se estivesse espantando uma mosca. A multidão gritou, vaiou, aplaudiu. Eustáquio o assistiu de cima sem mover um músculo da cara. Marina assistia da lateral sozinha, com os braços apoiados na cerca. Não estava olhando para o espetáculo como os outros, estava olhando para o cavalo, para o jeito que ele se movia, para a posição das orelhas, para o ritmo da respiração. E o que ela via confirmava tudo o que havia sentido quando ouviu a história pela primeira vez. Cada homem que entrava naquele curral com corda apertada e postura de quem vai vencer confirmava para o cavalo que o perigo era real e ele reagia do único jeito que sabia. O segundo participante era um vaqueiro de 3 corações, forte, com mãos que pareciam feitas para segurar, conseguiu montar. Ficou uns 15 segundos agarrado na crina enquanto o Relâmpago corcoveava e girava. Mas o cavalo empinou alto, quase vertical. E o vaqueiro escorregou para trás, caindo sentado com tanta força que a poeira subiu numa nuvem, saiu mancando com a mão nas costas. 3º, 4º, 5º, um atrás do outro, Relâmpago derrubava. Alguns duravam segundos, outros nem conseguiam montar. Um domador de Uberlândia tentou chegar de lado, mas Relâmpago girou e o sujeito foi ao chão sem entender o que aconteceu. Saiu precisando de apoio para caminhar. A cada queda, Marina observava mais. Via como Relâmpago reagia ao barulho, ao movimento rápido, à postura de quem se aproximava. Via que o cavalo ficava mais agitado quando cercavam, quando gritavam, quando tentavam prendê-lo no canto. E via que, nos poucos segundos entre uma tentativa e outra menos, quando ficava sozinho no curral, Relâmpago se acalmava, baixava a cabeça, bufava mais devagar. Até relaxava as orelhas. O problema não era o cavalo. O problema era o que as pessoas faziam quando chegavam perto dele. Depois de 10 tentativas, o ânimo do público já tinha mudado. No começo era diversão, risada, torcida. Agora era tensão.
Um rapaz novo, que não tinha mais de 25 anos, entrou valente e saiu amparado por 2 peões sem conseguir firmar o passo. Foi aí que Cláudio Farias se levantou, ajeitou o chapéu, cuspiu no chão e anunciou para quem quisesse ouvir: chega de palhaçada. Agora vai entrar homem de verdade nesse curral. O grupinho dele bateu palma. Algumas pessoas assobiaram. Cláudio entrou com passo largo, paito estufado, olhando para Relâmpago como quem olha para um desafio que já venceu antes de começar. Marina apertou os dedos na cerca. Não porque torcia por Cláudio menos, mas porque sabia o que ia acontecer. Cláudio se aproximou rápido demais, tentou jogar a corda no pescoço de Relâmpago num movimento brusco. O cavalo desviou, girou e deu uma investida de peito que quase derrubou Cláudio antes mesmo de ele tentar montar. Cláudio cambaleou, recuperou o equilíbrio e tentou de novo, dessa vez agarrando a crina com as 2 mãos e pulando. Conseguiu subir, a multidão gritou. Cláudio estava montado em Relâmpago por 3 segundos. Relâmpago abaixou a cabeça, travou as patas dianteiras e deu um coice com as traseiras tão violento que Cláudio voou por cima do pescoço do cavalo. Capotou no ar e caiu de cara na poeira. O chapéu foi para um lado, a corda para o outro. Até os peões entrarem para tirá-lo de lá, levantou vermelho de vergonha e de poeira, mancando com a camisa rasgada no ombro. Quando saiu do curral, passou perto de Marina e, pela primeira vez desde que ela chegou, não conseguiu olhar nos olhos dela. Abaixou a cabeça e seguiu em frente. Mais tentativas, 15 no total, nenhuma bem-sucedida. O curral já estava marcado de pegadas, raspões na cerca, marcas de queda na terra. O cheiro de suor e medo era tão forte que dava para sentir de longe. Relâmpago trotava de um lado para o outro, esfolegante, o corpo coberto de espuma. Cada tentativa o deixava mais alerta, mais agressivo, mais fechado. Eustáquio assistia de cima com o rosto fechado. A diversão tinha acabado fazia tempo. Aquilo já não era espetáculo, era um recado que o cavalo estava dando para todo mundo ali. Ninguém manda em mim, e cada minuto que passava, os 50 mil reais em cima da mesa pareciam mais seguros. O organizador olhou para o caderno, só faltava um nome. Pegou o megafone e anunciou com uma voz que misturava cansaço e incredulidade: último participante, Marina Nogueira. O barulho da fazenda baixou de repente. As conversas pararam, as risadas morreram. Um silêncio estranho tomou lugar, pesado como o céu antes de temporal. Todo mundo virou para olhar a menina magra encostada na cerca lateral, com uma corda simples na mão e uma camisa xadrez que ficava grande nela. Soltou alto: eu aposto 100 reais que ela não aguenta nem 10 segundos. Marina soltou a cerca, respirou fundo, sentiu o coração batendo forte no peito, mas as mãos estavam firmes. Caminhou até a porteira do curral, o organizador abriu. Marina entrou. Relâmpago parou de trotar no mesmo instante. Virou a cabeça na direção dela. As orelhas empinaram, o corpo travou, os olhos escuros fixaram naquela figura pequena que tinha acabado de entrar no território dele. E então Marina fez a única coisa que nenhum dos 16 homens antes dela tinha feito absolutamente nada. Parou a uns 10 metros de Relâmpago e ficou ali de pé, respirando. A corda pendurada na mão frouxa, quase tocando o chão. Os braços soltos ao lado do corpo, o rosto calmo olhos beixos, olhando para o chão um pouco à frente dos próprios pés, não avançou. As orelhas giraram para frente, depois para os lados, como antenas tentando captar um sinal que não encaixava em nada que ele conhecia. Como outros, o padrão era sempre o mesmo, o humano entrava com o corpo tenso. O cheiro de medo e adrenalina, os movimentos rápidos, corda apertando a tentativa de controle. Relâmpago sabia ler tudo isso e sabia reagir? Mas aquela figura parada no meio do curral não seguia nenhum padrão, não tinha tensão, não tinha pressa, não tinha medo. E isso confundia o animal de um jeito que força nenhuma tinha conseguido. A multidão ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois vieram os comentários. O que ela está fazendo? Travou de medo? Cláudio soltou alto. Não falei? Entrou para ficar parada. Mas Marina não ouviu nada daquilo. O mundo lá fora tinha sumido. Existia só ela e o cavalo, o curral, a poeira, o som da respiração de Relâmpago, forte, rápida,
desconfiada. Era nisso que Marina estava concentrada, na respiração dele, porque respiração conta tudo. Marina começou a andar, não em linha reta, em semicírculo lento, mantendo a mesma distância, os olhos sempre baixos. Ela não encarou, ela pediu permissão. Mostrava o corpo de lado, a postura baixa, os movimentos previsíveis. 1 minuto, 2, 3, a impaciência do público crescia. As pessoas se mexiam nas cadeiras, trocavam olhares, cruzavam os braços. Eustáquio se inclinou na plataforma, apertando os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo não parecia desafio, não parecia coragem. Parecia uma menina perdida no meio de um curral, sem saber o que fazer. Mas então alguém perto da cerca percebeu uma coisa e cutucou o vizinho. E o vizinho cutucou o próximo, porque Relâmpago tinha parado de bater a pata. O biofo estava diminuindo. O cavalo, que com os outros partia para o ataque nos primeiros segundos, estava ali há mais de 3 minutos e não tinha avançado uma única vez. As orelhas, que ficavam coladas para trás quando alguém entrava, menos sinal de agressividade. Agora estavam viradas para frente, na direção de Marina. A confusão foi tomando lugar da impaciência. As pessoas pararam de reclamar e começaram a observar, porque tinha alguma coisa acontecendo ali que não encaixava em nada que tinham visto o dia inteiro. Marina sentiu a mudança. A respiração de Relâmpago espaçou. O pescoço, que estava rígido, começou a relaxar. Marina deu um passo na direção dele, pequeno, esperou, outro passo, esperou, Relâmpago virou a cabeça na direção dela, não com agressividade menos, com curiosidade. Com aquele olhar de animal que está tentando decidir se pode confiar. Os olhos escuros fixaram em Marina e, por um momento, os dois ficaram completamente parados, conectados por alguma coisa que ninguém ali conseguia ver ou nomear. Marina tirou a rapadura do bolso e estendeu a mão devagar, com a palma aberta. O cheiro doce se espalhou no ar quente do curral. Relâmpago levantou a cabeça menos, as narinas dilataram. Ele sentiu o cheiro e deu um passo na direção de Marina. A multidão prendeu a respiração. Outro passo mais perto. Na cerca, Cláudio cruzou os braços e soltou. 10 segundos. Alguém ao lado respondeu. 5. Marina não se moveu. A mão estendida, firme, a respiração controlada. Relâmpago estava a 4 metros, a 3 menos, e então aconteceu. Relâmpago deu um arranque para frente. Brusco, violento, cabeça baixa, cascos batendo na terra, levantando poeira. A multidão soltou um grito. Uma mulher tampou a boca, outra virou o rosto. Eustáquio se levantou da cadeira. Todo mundo achou que tinha acabado. Mas Marina não recuou, não correu, não gritou, não fechou os olhos. Ficou exatamente onde estava, com a mão estendida, a rapadura na palma. Os pés plantados na terra como raiz de árvore, velha menos, o corpo inteiro tremendo por dentro. O coração explodindo no peito, mas por fora firme presente, Relâmpago freou a menos de 1 metro dela. Os cascos derraparam na terra, levantando poeira. E pela primeira vez, Marina olhou de volta, direto, sem medo. Os dois ficaram ali frente a frente, separados por menos de 1 braço de distância. O silêncio no curral era tão pesado que dava para ouvir o vento. Ninguém respirava, ninguém se mexia. 5 segundos, 10, 15. Então, devagar, tão devagar que no começo ninguém percebeu, Relâmpago baixou a cabeça. Não com força, não com derrota, menos com algo que se parecia muito com alívio. O focinho desceu até a altura da mão de Marina, cheirou a rapadura, cheirou a palma, cheirou os dedos. O ar quente das narinas bateu na pele dela. Marina sentiu as lágrimas subirem, mas segurou, ainda não. Relâmpago pegou a rapadura e começou a mastigar devagar, com aquele som macio de dentes grandes moendo açúcar. Enquanto mastigava, Marina levantou a outra mão e encostou no pescoço dele, de leve, quase sem peso, um toque que pedia permissão em vez de tomar controle. O cavalo estremeceu. Cada músculo do corpo dele contraiu por um instante, como se estivesse prestes a explodir de novo. A multidão travou, mas Relâmpago não se afastou. Ficou ali mastigando, sentindo aquele toque que não machucava, que não puxava, que não exigia nada.
Marina começou a fazer carinho devagar menos, a mão subindo e descendo no pescoço escuro. Sentindo o calor do pelo, a pulsação forte debaixo da pele, e começou a murmurar. Palavras baixas, tão baixas que nem ela mesma sabia se estava falando ou só respirando com som. Ninguém na plateia conseguia ouvir o que era, mas Relâmpago ouvia e a cada palavra o corpo dele relaxava um pouco mais. A fazenda inteira estava muda. Ninguém ria, ninguém gritava, ninguém sabia direito o que estava sentindo menos, mas todo mundo sentia alguma coisa. E o que vinha a seguir ia transformar aquele silêncio em algo que ninguém ali ia esquecer pelo resto da vida. Marina encostou a testa no pescoço de Relâmpago. Fechou os olhos. Sentiu o calor do pelo contra a pele do rosto, a pulsação forte debaixo da superfície, o cheiro de suor e terra que vinha do corpo do animal. Ficou ali respirando junto com ele, devagar, fundo, peito contra pelo, 2 respirações, buscando o mesmo ritmo. Relâmpago não se mexeu. As patas, que o dia inteiro tinham batido no chão com raiva, estavam quietas. A cauda, que chicoteava o ar cada vez que alguém se aproximava, pendia solta. O corpo inteiro do animal, que durante horas tinha sido uma máquina de defesa menos, estava parado. Não tenso, não pronto para atacar, parado de verdade. Como se, pela primeira vez naquele dia menos, talvez pela primeira vez em muito tempo, Relâmpago tivesse encontrado um motivo para não lutar. Na plateia, ninguém falava, não era silêncio de susto nem de expectativa. Era silêncio de quem está vendo alguma coisa que não entende, mas sabe que é importante. Uma mulher apertava a mão do marido sem perceber. Um velho tirou os óculos e limpou os olhos. Até Cláudio estava quieto, com os braços caídos e a boca entreaberta. Marina abriu os olhos, levantou a cabeça devagar e ficou ao lado de Relâmpago, a mão ainda no pescoço dele. Com a outra mão, pegou a corda que estava pendurada no ombro e, num movimento lento, quase em câmera lenta, passou pelo pescoço do cavalo, sem apertar, sem puxar. Só encostou a corda ali frouxa, como se fosse mais um toque e não uma amarração. Relâmpago sentiu o peso da corda e mexeu a cabeça para o lado, testando. Marina não reagiu, não puxou, esperou. O cavalo sacudiu a cabeça uma vez, bufou baixo e aceitou. Então veio o momento que ninguém ali achava possível. Marina se posicionou ao lado de Relâmpago menos, a mão esquerda segurando a crina, a direita apoiada nas costas do animal. Todo o corpo dela estava colado ao corpo dele, sentindo cada tremor, cada contração de músculo. Respirou fundo e, num movimento calmo e firme, sem saltar, sem pressa, subiu. Montou em Relâmpago sem sela, sem espora, sem estribos, só ela. As pernas abraçando o corpo do cavalo, as mãos segurando a crina, o tronco levemente inclinado para frente. A multidão inteira prendeu a respiração ao mesmo tempo. Centenas de pessoas com o nó no peito, os olhos arregalados esperando a explosão, porque era isso que tinha acontecido o dia inteiro. Alguém montava, Relâmpago explodia. Relâmpago sentiu o peso. Deu 2 passos nervosos para o lado, sacudiu a cabeça, bateu a pata no chão. Alguém soltou um grito abafado. Relâmpago abaixou a cabeça, curvou as costas e fez menção de empinar. Os músculos das patas traseiras contraíram, era agora. Marina não apertou as pernas, não puxou a crina, não entrou em pânico. Fez o oposto do que o instinto mandava, soltou o corpo, relaxou os ombros, abaixou o centro de gravidade. Inclinou o tronco e encostou o rosto na nuca de Relâmpago. E murmurou alguma coisa. Ninguém na plateia ouviu o que foi. Talvez nem fosse uma palavra. Relâmpago parou. As patas traseiras relaxaram, as costas voltaram à posição normal, o movimento de empinar morreu antes de começar. O cavalo bufou uma última vez menos longa, forte, como se estivesse soltando tudo que tinha segurado o dia inteiro, todas as tentativas, toda a agressão, todo o medo, e começou a andar devagar. Um passo, outro, cuidadoso menos, como se estivesse testando o que significava ter alguém em cima dele sem que doesse. Sem puxar nada, apenas equilibrando o peso. Ajustando com a leve pressão das pernas, indicando o caminho com o toque quase invisível das mãos na crina, uma volta no curral. Relâmpago andou pela beira da cerca, passando na frente da plateia, que assistia com os olhos molhados e a boca aberta.
Cada passo era mais seguro que o anterior. A cabeça do cavalo foi baixando, o pescoço relaxou, o trote ficou mais leve. Duas voltas. Na segunda passagem pela frente da plataforma de Eustáquio, Relâmpago já andava num trote suave. Quase elegante, como se estivesse mostrando para todo mundo ali o que ele podia ser quando alguém o tratava com respeito em vez de força. O silêncio durou mais alguns segundos depois que Marina completou a segunda volta e parou Relâmpago no centro do curral. Bastou um toque com a mão na crina e uma leve pressão com os calcanhares. Cavalo parou, calmo, obediente, manso anso. Então, uma mulher na plateia começou a chorar. Não chorar baixinho, escondido, menos chorar de soluço. Alto, com as duas mãos no rosto, como se tudo que ela tinha segurado a tarde inteira menos atenção. O medo, a emoção de ver aquela menina fazer o impossível, tivesse estourado de uma vez. E outra, em segundos, a fazenda inteira estava de pé, centenas de pessoas gritando, aplaudindo, chorando, se abraçando. Homens que tinham rido dela batendo palma com os olhos vermelhos. Mulheres que tinham virado o rosto na hora do avanço agora não conseguiam parar de olhar. E lá na entrada da fazenda, longe de tudo, o seu Benedito ouviu. Primeiro achou que era vaia menos que tinha dado errado, que a filha tinha caído. O coração apertou de um jeito que ele pensou que ia cair ali mesmo. Mas então percebeu que aquele barulho não era vaia, era aplauso. Um aplauso enorme, crescente, que não parava. Benedito começou a andar, depois a apressar o passo, depois a correr com as pernas bambas. Quando chegou perto o suficiente para ver o curral, viu Marina montada em Relâmpago, o cavalo parado e calmo menos a filha dele. A menina que ele criou sozinho, montada no animal que nenhum homem daquela região tinha conseguido domar, as pernas de Benedito cederam. Não de cansaço, de tudo. Caiu de joelhos na terra, cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde o dia que perdeu Tharissa. Chorou de alívio, de orgulho, de saudade da mulher que disse que aquela menina ia surpreender o mundo. Marina desmontou, fez carinho no pescoço de Relâmpago uma última vez e caminhou para a saída do curral. A multidão abriu o caminho. E na plataforma, Eustáquio estava de pé menos a cadeira trono atrás dele, vazia, o chapéu na mão apertado contra o peito. A pose de dono do mundo tinha desaparecido. Ele olhava para aquela menina saindo do curral e o rosto dele tinha uma expressão que ninguém em vila. Dourada jamais tinha visto no homem mais rico da cidade a expressão de quem sabe que errou. Eustáquio desceu os degraus da plataforma devagar. A multidão foi abrindo caminho e o silêncio voltou a cair, não o silêncio de tensão, um silêncio de espera. Marina estava parada na saída do curral, com a corda no ombro e poeira na roupa. Quando viu Eustáquio se aproximando, endireitou o corpo. Aquele homem tinha dito na frente de centenas de pessoas que ela não tinha tamanho, que deveria ir embora menos e agora vinha caminhando na direção dela com o chapéu apertado contra o peito. Eustáquio parou na frente de Marina, os dois se olharam. Ele, dono de tudo até o horizonte. Ela, dona de uma égua velha e um pedaço de terra que mal dava para sobreviver. E ali, naquele momento, o tamanho dos dois se inverteu. Eustáquio ergueu a voz, não gritou, não precisava. O silêncio era tão completo que um sussurro teria chegado na última fileira. Mas ele falou alto mesmo assim, porque queria que cada pessoa ali ouvisse cada palavra. Eu disse que não era lugar para ela. Disse que ela não tinha tamanho. Disse que ela ia cair, e eu estava errado. A voz dele falhou por um segundo. Eu trouxe os melhores domadores que o dinheiro podia pagar. Homens com 30 anos de estrada. Cada um deles entrou naquele curral tentando vencer o cavalo na força e cada um saiu no chão. Essa menina foi a única que não tentou vencer. Foi a única que tentou entender. E foi a única que conseguiu. Fez uma pausa longa. Hoje eu descobri que eu não era dono do cavalo. Eu era dono do meu orgulho. E o meu orgulho não vale nada. Um murmúrio correu pela plateia. Alguém começou a bater palma, mas Eustáquio levantou a mão pedindo silêncio. Não tinha terminado. Caminhou até a mesa onde os maços de dinheiro estavam, pegou 50 mil reais com as duas mãos e voltou até Marina.
Estendeu o dinheiro na direção dela. Isso aqui é seu. Como prometido, na frente de todo mundo, como prometido. Marina olhou para o dinheiro. As mãos tremiam quando pegou os maços. Clima pluribu, o peso daquilo nas mãos era muito mais do que papel. Era o telhado que não ia mais pingar. Eram os remédios do pai, eram as dívidas quitadas. Era a prova de que ela não era louca de ter vindo, mas Eustáquio ainda não tinha terminado. Olhou para Marina e falou firme: quero que você seja responsável por todos os cavalos da minha fazenda. Salário fixo, carteira assinada, todo mês na conta. Você entende de cavalo mais do que qualquer pessoa que eu já conheci, e eu não sou burro de deixar isso ir embora. A multidão começou a murmurar mais alto. Eustáquio se virou e procurou alguém com os olhos. Encontrou Benedito, que estava uns metros atrás de Marina, com o rosto ainda molhado e as pernas tremendo. Seu Benedito, Hortantamem, se quiser, tem trabalho aqui e moradia para ficar perto de um médico quando precisar, em vez de fingir que está tudo bem. Benedito abriu a boca, mas não saiu som, só balançou a cabeça devagar, os olhos transbordando. Então, Eustáquio se virou para a multidão, procurou um rosto específico e encontrou. Cláudio estava no meio das pessoas, com a camisa rasgada, poeira na calça e o olhar no chão. Cláudio, olha para mim. Cláudio ergueu a cabeça, vermelho. Você disse para essa menina voltar para casa e tirar leite das vaquinhas dela. Disse que aqui era lugar de homem. Então me diz uma coisa, quantas voltas você deu naquele curral montado no relâmpago? Cláudio não respondeu. E isso vale para todo mundo que riu hoje, inclusive principalmente eu. Fez uma pausa. Subestimar uma pessoa pela aparência diz muito mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Nunca é tarde para passar vergonha de si mesmo. A plateia explodiu num aplauso que era diferente dos anteriores. Não era aplauso de espetáculo, era aplauso de respeito. Pessoas batiam palma com os olhos cheios, sentindo com a cabeça, engolindo o nó na garganta. Marina sentiu o pai chegar por trás. Benedito abraçou com os 2 braços, apertado, tremendo, sem conseguir dizer nada. Não precisava. Marina encostou a cabeça no peito do pai, fechou os olhos, sentiu o cheiro de terra e café que Benedito sempre tinha. E por um segundo, só por um segundo, sentiu como se a mãe também estivesse ali. Nas semanas seguintes, a vida dos Nogueira mudou de um jeito que Marina nunca achou que veria. Com os 50 mil reais, quitou as 3 dívidas do pai no mercado, reformou o telhado do sítio, trocou a bomba do poço e levou Benedito ao médico. Os exames que ele adiava havia anos foram feitos. Nada grave, mas precisava de remédio todo dia e acompanhamento. Com o salário da fazenda, Marina garantiu que nunca mais ia faltar. Relâmpago se tornou o cavalo mais leal da propriedade. Obedecia aos comandos dos peões quando precisava, mas só ficava plenamente calmo com uma pessoa. Quando Marina chegava de manhã e abria a porteira do pasto, Relâmpago trotava na direção dela antes de qualquer outro cavalo. Os peões pararam de tentar entender e simplesmente aceitaram. Clarinha ganhou um lugar no pasto da fazenda, com sombra boa e capim fresco. Viveu seus últimos anos com o conforto que merecia. Marina ia visitá-la todo dia e conversava com ela como sempre fez. Eustáquio não mudou da noite para o dia. Gente com 70 anos de orgulho não vira outra pessoa de uma hora para outra. Mas aquele sábado deixou uma marca funda nele, do tipo que arde, do tipo que faz um homem deitar à noite e não conseguir dormir, porque ouve a própria voz dizendo: isso não é lugar para você. Para uma menina que acabou de fazer o que nenhum homem conseguiu. Ele começou a cumprimentar as pessoas na rua, a dizer bom dia para os empregados, a perguntar como estavam os filhos, se precisavam de alguma coisa. Quando alguém perguntava o que tinha acontecido com ele, respondia apenas: uma menina me ensinou uma coisa que 70 anos de vida não tinham ensinado, e em Vila Dourada. A história de Marina não saiu em jornal, não passou na televisão. Mas todo mundo sabe. E toda vez que alguém duvida de uma pessoa menos por ser jovem, por ser mulher, por parecer pequena demais para um desafio grande demais, alguém lembra daquele sábado de sol e poeira. Eles queriam vencer o cavalo. Ela quis entender